Maus é uma graphic novel escrita lá pelo Art Spiegelman entre 1980 e 1991 e, resumidamente, é uma HQ, uma história em quadrinho que conta sobre o Holocausto e não conta isso de uma maneira comum. Maus, que quer dizer ratos em alemão, coloca os judeus como ratos, os alemães como gatos, poloneses como porcos, americanos como cães. E, cara, por onde começar? Maus é uma obra incrível, é uma obra de arte, sem dúvida. O artista, o Art, sim, esse é o nome dele, ele narra ali a relação dele com o pai dele, o Wladek Spiegelman, que foi um cara que passou pelo Holocausto, que foi para Auschwitz e sobreviveu para contar a história. Durante um tempo, o Art acompanhou seu pai, fez as gravações e depois transcreveu essas gravações em sua história em quadrinho. E em um mundo onde a gente está saturado de obras sobre o Holocausto, Maus, que é uma obra de 1991, ainda se destaca com muitos louros como um trabalho que não busca um choro fácil, um trabalho que não busca uma vitimização, um trabalho que tem personagens que tem multifacetas. Não é simplesmente aquela história do judeu que sofre e morre no Holocausto, que tem ali vilões unidimensionais. Maus é uma história que aborda essa questão do nazismo, que aborda essa questão do Holocausto, sob múltiplos pontos de vista. A gente não vê o Wladek como um personagem puro e inocente que está sendo atacado. A gente entende que Wladek é um ser humano, que os judeus ali são seres humanos. Por mais que eles estejam vestindo aquela máscara de ratos ali naquele momento, os maus, eles têm toda ali uma essência que é demasiadamente humana. E além dessa reflexão sobre judeus e Holocausto, a gente ainda tem ali um grande estudo de uma relação de pai e filho, de como o próprio Art se relacionava com Wladek, como se relacionava com seu pai, de como o Art lidava com essa história que seu pai tinha e todos os preconceitos que seu pai carregava. Essa dualidade maluca que existia nesse sobrevivente, o que era sobreviver, essa reflexão sobre o que é um sobrevivente é muito interessante dentro de Maus, porque o sobrevivente ele é tido como vitorioso, então aquele que morre nos campos de concentração, ele é o derrotado? Ele perdeu? Tem um diálogo ali dentro do livro onde o Art ele conversa com o seu psicólogo que também sobreviveu a Auschwitz. Ele fala, você se sente um vitorioso por ter saído de Auschwitz? Ele fala, não, eu só sinto tristeza. Eu fui escolhido de maneira aleatória para sobreviver. A minha vida aqui não é fruto do meu mérito. A minha vida aqui é uma questão de aleatoriedade. E isso é muito triste, porque por mais que eu tenha sobrevivido, as outras pessoas morreram. E que louros tem nisso? Essa sobrevivência, essa vitória. O livro ele fala muito sobre os primeiros pogroms que começaram a acontecer na Alemanha nazista ali por volta de 1936, 1937. Aliás, quando ele fala sobre pogrom, ele fala muito sobre a nossa própria ignorância sobre o que é essa perseguição contra os judeus. Pogroms, para quem não sabe, é uma prática cultural de extermínio e chacina de judeus. É uma coisa que já acontecia na Idade Média, é uma coisa que acontecia na Idade Moderna, que foi muito comum até o século XIX e que foi retomada ali dentro da Alemanha nazista. Acontecia uma parada no seu vilarejo, acontecia, sei lá, uma seca, uma criança sumia. Era muito comum as pessoas dos vilarejos irem até onde moravam os judeus e exterminarem eles para atender à vontade divina, acabar com os hereges. Em 1500, em Portugal, teve um grande pogrom, em 1506, para ser mais exato. Anos antes, os judeus que moravam em Portugal já tinham sido obrigados a se converter ao cristianismo, depois de uma grande infestação de peste negra em Portugal e seguida de uma grande seca. Os portugueses ficaram bravos, ficaram enlouquecidos e estavam tentando encontrar uma justificativa por que eles estavam sendo castigados por aquilo ali. E eles tiveram uma brilhante ideia de jogar a culpa em cima dos judeus que moravam lá. Esse grande pogrom de 1506 matou entre 2.000 e 4.000 pessoas que eram ex-judias, que eram os novos cristãos, que eram esses judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo recentemente. E voltando à Alemanha nazista, a gente tem esse resgate dos pogroms que resultou na Noite dos Cristais.
que foi um grande pogrom que aconteceu na Alemanha, onde 250 sinagogas foram queimadas, mais de 7 mil lojas de judeus foram destruídas, se tornou a Noite dos Cristais, porque era a noite onde você ouvia simplesmente os estilhaços das vitrines, as destruições das lojas de cristal que os judeus eram proprietários, e todo esse alarde, essa destruição contra a propriedade judaica dentro da Alemanha. No dia seguinte desse grande pogrom, 30 mil judeus foram presos simplesmente pelo crime de serem judeus. Me assusta muito quando a gente não faz nem ideia do que significa essa palavra pogrom. Mostra, né, o quão a gente é ignorante contra perseguições étnicas que acontecem no mundo. E Maus, ele não fala só sobre essa perseguição contra judeus, ele fala sobre essa perseguição em vários locais no mundo. Maus é um livro que fala sobre preconceitos, porque ao mesmo tempo que ele tem esse plano de fundo sobre o Holocausto, ele está refletindo sobre os próprios preconceitos do pai dele, que sofreu isso. Então reflete também sobre a questão de como um grupo de pessoas que sofre opressão é capaz de refletir essa opressão sobre outros. Para deixar mais claro, você que faz parte de uma minoria, no caso os judeus, pode refletir outros preconceitos em cima de outras minorias, sendo, sei lá, racista, como o pai dele era. Então tem toda ali uma reflexão de que o homem é o lobo do homem de fato e que a gente tem que ficar atento, porque por mais que a gente seja oprimido, é muito fácil a gente refletir o comportamento do nosso opressor oprimindo outras pessoas. É muito fácil a gente julgar como inferior aquilo que é diferente da gente. Maus, para mim, é uma obra fantástica porque ela é um alerta de que, apesar da Segunda Guerra Mundial ter passado, a gente estar saturado de várias histórias sobre isso, o preconceito e o ódio entre as pessoas, ele ainda permanece. Tem até uma passagem do livro que fala sobre isso, que talvez as pessoas precisem de mais um holocausto para entender a gravidade do primeiro. Porque parece que as pessoas não entenderam nada sobre essa questão de perseguição. Porque se a gente olha o mundo à nossa volta, a gente vê perseguição em Mianmar, onde que você tem ali uma perseguição étnica novamente, agora contra muçulmanos. Se você olha as estatísticas brasileiras, você vê a quantidade de casos de assassinatos que existem contra a comunidade negra. O Brasil é um dos países do mundo onde mais morrem transexuais e travestis, onde se mata mais transexuais e travestis. E a gente é levado a ficar pensando em estados onde tem extremismo religioso, realidades talvez distantes da nossa ou que talvez estão no passado, e a gente não percebe que às vezes esses mesmos absurdos estão acontecendo na nossa própria vida. E a gente está repetindo diversos preconceitos e padrões que a gente considera superados, mas que estão aqui presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, só que a gente não se dá o trabalho de refletir sobre eles. Um ótimo filme também para reflexão sobre esse assunto é A Onda, que mostra como o Holocausto ele poderia ser reconstruído nos dias de hoje com muita facilidade. Hitler não foi um gênio do mal que promoveu uma coisa que nunca vai ser repetida. Ele era um homem que simplesmente utilizou coisas que estavam dentro de outros homens para chegar ao seu próprio ideal. E isso pode acontecer a qualquer instante. Vamos ficar atentos à ascensão desses sinais do fascismo dentro da nossa sociedade e evitá-los, por favor. Enfim, Maus já se tornou uma das minhas obras de arte favoritas dentro desse universo das graphic novels. Eu gosto muito desse formato, eu gosto muito de gibis. Inclusive, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aí suas recomendações de outras graphic novels que talvez eu deva comentar aqui no canal. Vamos deixar o nosso radar aí ligado contra preconceitos, opressões e violências de qualquer tipo, para que isso não se repita ou que pelo menos a gente possa colaborar para que o mundo se afaste dessas questões. Paz para todos vocês, um grande beijo e tchau, tchau.